Isso. E, Andréia, você é testemunha desse momento muito importante da história. E você coloca, né, as coisas que não foram feitas e que você, inclusive, avisou. Você, como uma pessoa da saúde, pontuou, falou... E como é que era, assim, isso não reverberava no presidente? Ele não falava com o presidente? Muito hostilizada por ele. Quando o Bolsonaro ganhou, quando eu falava qualquer coisa sobre Bolsonaro, vou mostrar uma coisa para vocês que eu tenho aqui. Aqui, ó, minha plaquinha da Marielle, tá vendo? Tem uma pontinha quebrada aqui. Isso aconteceu quando o Bolsonaro se elegeu, essa plaquinha foi respeitada o ano de 2018 inteiro. No dia que eu tive uma discussão com ele em casa, essa plaquinha voou, quebrou aquela metade que eu mostrei para vocês. Então, assim, quando eu falava de Bolsonaro, ele falava, não quero saber, não me fala nada sobre Bolsonaro. Gente, assistir aquele homem era um gatilho para mim, quando ele silenciava as repórteres mais inexperientes que estavam na coletiva e iam entrevistá-lo, que ele falava assim, não, eu não falei isso. A repórter se acuava e eu sentia gatilho porque eu já tinha passado por aquilo sendo mulher dele. Eu passei um tempo muito grande para conhecer o feminismo, para me empoderar e para enfrentá-lo. E quando eu via aquilo, ele fazendo aquilo com mulheres, aquilo me doía aqui, sabe? Então, assim, quando eu questionava qualquer coisa, ele dizia que ele não queria saber o que eu tinha para falar. Não, o que você tem para falar, você só fala merda, você só fala besteira. Desculpa, gente, mas ele usa esses termos chulos. Então, eu tive que repetir aqui. Ele fala assim, o linguajar dele é chulo. E eu fiquei, assim, silenciada mesmo. Eu tentava falar. Eu fui isolada em Manaus. Eu lembro que teve uma live dele com o Bolsonaro, que o Bolsonaro falava assim, e aí, Pazuello, é casado, viúvo ou solteiro? Ele falou, estou me reorganizando. E eu perguntei para ele, você está se reorganizando? Então me avisa que eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro, que eu não sabia que o seu status era se reorganizando. Mas por que você não me deu a dignidade dessa separação em 2019? Gente, eu realmente escrevi um e-mail para uma pessoa que era ligada à CPI. Só que naquele e-mail eu falava tudo isso e colocava o dedo em todas as pessoas daquele ministério, inclusive de um que foi assessor especial dele, tem 3 processos nas costas por pedofilia, que eu coloquei nesse e-mail. Só que chegou no presidente da mesa essa informação do meu e-mail. Aliás, chegou o meu e-mail que eu tinha passado para uma mulher, e essa mulher passou para pessoas da CPI. E foi parar nas mãos do presidente da Câmara, da mesa, que me invalidou, disse que tudo que eu dizia ali era de cunho pessoal, mas porque eu tocava em 2 pessoas que eram, assim, figuras que determinavam ali toda a negociação de vacina, todas as negociações que existiram por fora de cloroquina, quem tinha assinado o protocolo de cloroquina, e eu fui silenciada porque o presidente da mesa era amiga dessas pessoas. Então, assim, eu fui silenciada. O Randolph me disse que eu podia depor na CPI, que eu teria toda a proteção, uma rede de proteção. Qual seria a proteção, a segurança para mim, que tem uma filha do cara? E como é que eu ia explicar para minha filha que eu ajudei a prender o pai dela, sabe? Outra coisa que aconteceu também, me passaram a nota para o Lauro Jardim mentirosa de que eu procurei para depor. A nota que eu falei para vocês agora há pouco. Eu disse, eu não tenho media training. 10.000 media trainings não me treinam para não falar com a emoção que eu tô, com a comoção que eu tô. Se eu for exposta na frente de um monte de homens misóginos, eu vou querer gritar e enfiar o dedo na cara de todos, porque eu estava movida a ódio, gente. Então, existiu sim a conversa de que eu iria depor na CPI, mas eu nunca quis. O que aconteceu foi um e-mail falando quase muito mais coisas do que eu estou falando aqui nessa live.
Mas eu contei muitas coisas, eu toquei no nome de pessoas, eu falei das pessoas, dei as provas, os links e falei das pessoas, só que, né, eu fui silenciada. Essa foi a história da Andréia Barbosa, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui na live.